Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Passarinho, natureza de Deus. Olha só. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo a Ele por esta oportunidade. Quantos necessitam de oração? Eu e a minha casa, oremos uns pelos outros. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez aqui nós estamos, ó Deus, em Tua presença. Pai querido, e nesta noite de segunda-feira, aonde estamos aqui, Senhor, no círculo de oração, aonde estamos aqui juntamente com as nossas irmãs e com a Tua igreja, e nós levantamos as nossas vozes diante o Teu altar, nós levantamos as nossas vozes aos céus, e clamamos e rogamos a Ti, Senhor, as Tuas misericórdias. Pai querido, fala conosco nesta noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Abre as janelas dos céus para este lugar, Senhor, e venha falar de uma forma toda especial. Pai querido, cura. Pai, nesta noite, fala aos corações. Se tiver alguém aqui triste, que possa sair daqui, Senhor, alegre, renovados, pelo poder da Tua santa e gloriosa palavra. Assim nós te pedimos em Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou chamar a irmã Sandra. Vem aqui, irmã Sandra, louvar a Deus. Glória. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o hino 107. Que possamos estar firmes na presença de Deus, pois esse é o melhor lugar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus,
em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Oh, glória! Gente, que maravilha esse hino. Mandando nós ficar firme, né? Graças a Deus. Eu quero chamar a irmã Ozeni para estar aqui fazendo leitura da palavra. Deus te abençoe, irmã Sandra, viu? Você não sabe, aquele dia de sábado que você foi lá, como fez bem para a turma. Irmã, olha, foi um milagre, viu? Eu vi um milagre ali acontecendo através do teu testemunho. Eita, Deus bom. Deus usa... Se toda palavra não é para todo, mas tem alguém ali que recebe. E o outro recebe de outra maneira. E assim a gente tem que confiar. E assim é feito, né? Oh, glória a Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, então, fazer a leitura. Se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Lucas 6, versículo 20 ao 26. Amém? E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome, como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Amém? Oremos então. Querido Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui. Ó Pai, venha continuar falando conosco, desde do louvor, da palavra, dos ensinamentos que teremos nesta noite. Pai, fica conosco, ouve as nossas orações, que este culto venha ser, ó Pai, de agradecimento a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fica conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãozinho. Irmã Beth, vem aqui dar um beijinho na flor, irmã Beth. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sou grato pela vida da irmã Beth, né? Irmã Beth é minha companheira ali no Jardim Moreno. Toda vez que preciso, está ali. E mesmo sem precisando, ela está ali também, para me ajudar, né? Oh, glória a Deus. Está aqui, nessa noite, também nos ajudando. Oh, glória. Sempre está aqui, né, irmã Beth? Oh, glória a Deus. Deus me dê saúde para vir sempre. Eu saio da igreja com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria estar aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Sábado nós assistimos ali um culto onde o irmão Sival cantou um louvor que eu não esqueço nunca. E eu chorava assistindo aquele louvor, irmã Lúcia. Ele diz num louvor que o irmão Sival cantou, que diz o seguinte, que os verdadeiros adoradores Deus está procurando. Porque ministro ele levanta na terra, pregador ele levanta na terra, tudo ele levanta aqui na terra, mas adorador ele procura. Que a gente venha ser verdadeiros adoradores. Mas para não ficar nas minhas palavras, abra o livro de Mateus. Foi tremendo o que Deus fez, por causa
dessa palavra também. Mateus 5, versículo 13. Que diz assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Meu Deus, é muito forte. Vós sois o sal da terra, ou insípido, com que há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. A gente tem que ser discípulo, a gente tem que dar testemunho onde a gente passa. A gente precisa ser discípulo de Deus. A gente precisa ser discípulo, e tem um povo esperando o nosso testemunho. No dia que a irmã Sandra pregou lá, ela contou lá um testemunho sobre perdão, e aquele testemunho fez uma mãe e uma filha fazerem as pazes. Estavam de mal, e eu sofrendo e orando, e ela também, e as minhas juntas se contraem quando eu vejo certas coisas acontecer, vendo a hora a idosa morrer sem salvação, a filha de santo, que é do candomblé, do espiritismo, morrer também sem salvação. E eu orando por esse povo, porque, por incrível que pareça, foi essa filha dessa mulher, que é espírita, que me levou para a igreja. Ela me levou para a igreja, ficou lá comigo, até eu me decidir se eu queria ficar ali. E ela disse assim: tu vou ficar aqui, eu te acompanho até tu se firmar. Vocês creem numa coisa dessa? E hoje ela, de mal da irmã dela, de mal da mãe, e eu orando por a vida dela, porque depois que ela viu que eu estava firme na igreja, ela voltou para o espiritismo dela. E até hoje ela está no espiritismo, já tem 14 anos isso. E eu sirvo café para ela, e eu recebo ela na minha casa, e eu desejo a paz do Senhor a ela. E assim nós vamos, mas ela estava de mal da mãe, e a mãe de mal dela. A mãe pragueja a filha, e a filha carente, pedindo. Ela só falta pedir. Ela só falta se arrastar para pedir o carinho da mãe. E a mãe durona, ela não vê. Cada oportunidade que ela tem é para fazer uma guerra, e a filha vai lá e ajuda, e desculpa, e está lá mais ela, e perdoa, e está lá socorrendo, levando para o hospital, leva o padrasto. Ela leva o padrasto como se fosse o pai dela para o médico. Mas a mãe criou lá uma contenda, e se intrigaram, e ela disse: não vou mais lá, não socorro mais eles, não quero mais saber. E eu, mulher, tá bom, eu estou orando, só isso. E diante do seu testemunho, irmã Sandra, elas fizeram as pazes, elas estão de bem, elas comemoraram o Dia das Mães juntas. E a mãe decidiu que está pensando em descer as águas. Está pensando em descer as águas. Eu disse: glória a Deus, meu Pai, eu não posso ir embora desse mundo sem ver essa obra se concluir. Porque são pessoas que a gente aprendeu a amar ali naquele mutirão. 35 anos convivendo ali. A gente aprendeu a querer bem, independente do Deus que elas servem. Porque quando nós fomos para ali, poucos serviam a Deus. Ela, a família dela, a família dele. Poucos, qualquer 10, 15 ou 20, no meio de 315 famílias, eram os que serviam a Deus. Porque era todo mundo de outras tribos. Era todo mundo adorador dos deuses estranhos. Inclusive eu. Mas se eu fui, os outros também podem ir. É só nós fazer um esforcinho e dar testemunho. E eu agradeço a Deus a minha oportunidade. As palmas louvam o nome do Senhor. Deus de poder e bondade. Deus de misericórdia. Jesus é fiel. Irmã Juliana, vem aqui, irmã Juliana, dá um beijinho de Jesus. Não quer cheirar ele, não? Se eu fosse você, eu vinha dar um cheirinho nele, viu? Vai negar, viu? Glória a Jesus. O Senhor Jesus é lindo, maravilhoso. Não tem como correr, né? Depois do que a irmã falou. Eu vou louvar um hino da harpa, amém? Eu vou louvar um bem conhecido, eu vou louvar o 15 da harpa.
Amém? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Amém, irmãos? Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
Aleluia. Nós vamos ouvir a Ana Lúcia. E depois da Ana Lúcia, a irmã Sandra vai estar apresentando as irmãs que estão conosco. Amém? Glória a Jesus. Bendito. E você se ligue no trono da graça para não sair daqui como entrou. Você precisa sair daqui renovada, cheia do Espírito Santo. Porque aonde há um povo renovado, o Espírito Santo está com você. Então saia daqui cheia do Espírito Santo. Saúde a igreja na paz do Senhor. Eu vou louvar ao Senhor com o hino e eu vou convidar o Heitor para cantar comigo. Não quero. Não, mãe, eu tô com vergonha. Oi. Tô com vergonha. Eu não acredito, mãe, que a senhora fez isso, hein? Som. Liga aqui, eu acho. Som. Pronto, ligou. Não quero. É grande sim. Aleluia, Jesus. A Deus vamos adorar. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. A senhora fez isso mesmo. Especial, tocou meu coração, por um novo coração, e esta é a razão, porque eu canto assim. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti,
vitória, pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Feliz, feliz, Pai do Senhor, irmãos, irmãs. Vou fazer aqui as apresentações. Está conosco a irmã Kátia. Ninguém conhece a irmã Kátia e a irmã Daniela, né? Elas quase não vêm aqui. É um prazer muito grande recebê-las, né, mais uma vez aqui na nossa casa, na vossa casa, na casa do Pai, né? Está conosco também a irmã Marina, querida, né, que sempre está pronta em atender o nosso convite. Ela é da de Belém, ela é da igreja que vai subir para o céu, todo mundo de mão dada, né? E como nós vamos falar? Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Não importa a igreja que tu é, se ao pé do Calvário tu está. Se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me a mão e meu irmão será. Dai-me a mão, dai-me a mão, dai-me as mãos e meu irmão será. Assim eu não errei, tá vendo? Por isso que eu não fiz do outro jeito, que eu sempre erro. Vamos ouvir as irmãs louvar a Deus com o hino? Glória a Jesus. transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro.
Glória a Jesus. Eu vou chamar a Chile e a irmã Ellie para vir louvar a Deus com um hino. E nós vamos recolher as ofertas, amém? Para nosso trabalho de oração. É maravilhoso, irmãs. As irmãs vão fazendo aniversário e a gente precisa dar uma lembrancinha. Então, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, se multiplica, né? Aí dá para a gente dar uma lembrancinha para as irmãs, né? Nós vamos aprender a trabalhar, porque é tão bom, né? A gente vai aprendendo cada dia, né, Chile? Cada dia a gente vai aprendendo a trabalhar. Saúde os irmãos com a santa paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, quero teu poder. Glória a Deus, aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor que errar. Perdoa-me. Perdoe as vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal que tu estás neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que
nome de Jesus. Glória, Deus abençoa as irmãs. Vamos colocar de pé. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar a irmã para vir fazer oração aqui pela irmã que vai trazer a palavra. Irmã, se passar um pouquinho das 9, não tem problema não. Tá bom? Hoje para mim é feriado. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pela nossa irmã, né? Maravilhoso Deus, eterno Pai. Estamos apresentando, Senhor, diante de Ti a vida da Tua filha, que vai transmitir a Tua palavra. Que ela possa vir falar as coisas que venham de Ti, meu Deus. Fala em nossos corações, meu Deus, segundo o Teu querer, a Tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, fala, Pai, conforme o Teu querer, a Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Pai Senhor, igreja, mais uma vez, né? Nós estamos aqui porque sabemos que Jesus está neste lugar, né? Se Ele não estivesse aqui, nós estaríamos em casa, né? Debaixo dos cobertores, mas como nós sabemos que Ele está aqui, então vale a pena. Nós saímos de casa para vir adorar ao Senhor. Pode se assentar. Eu agradeço a Deus, é a segunda vez que eu estou nessa casa, aqui na casa do Senhor, neste lugar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. A irmã cantando este hino, meu bem-querido Marco Góes, me levou lá para os anos 95, quando eu trabalhava numa empresa e na hora do almoço, ajuntava a igreja do Senhor, nós se reunia, porque a igreja do Senhor não tem placa, né? Tinha da Batista, tinha da Quadrangular, e nós fazíamos culto, e toda vez eu pedia esse hino. O André, ele me estudou tudo sobre música, mas, infelizmente, né, um dos vasos preciosos do Senhor que o inimigo levou para o mundo, mas eu sempre oro por ele, eu creio que ele vai voltar. Ele tocava e cantava muito bem. Todas as vezes eu Marco Góes, ele, Marina, troca o CD. Eu amo este louvor, fala muito profundo na minha alma, né? E eu estou feliz de estar aqui. E a palavra de Deus sempre tem um endereço, né? Sempre tem um endereço certo. Eu quero ler aqui em Lucas, em João, no capítulo 5. Amém? É uma palavra bem conhecida, mas Deus falou algo no meu coração. E eu creio que tem um coração que Deus vai falar também, né? 5 diz assim, amém? Já vou lendo. 5, bem conhecida essa palavra. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois o movimento de água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes, quere ficação? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum, que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Todos nós conhecemos essa passagem, né, deste homem paralítico há 38 anos, diz que ele era paralítico há 38 anos, mas não diz há quanto tempo ele estava ali, né, quanto tempo ele estava ali naquele tanque à espera do milagre. E ali havia muitos à espera do milagre, cegos, mancos, ressecados, e todos esperando o movimento das águas. E diz a palavra que o Senhor, ele desce, ele sobe para Jerusalém, né, e ele vai até aquele tanque. E disse que ele, vendo este homem deitado e sabendo, disse que ele vê o homem deitado e ele sabe qual é o motivo que este homem está deitado. Coisa linda é servir um Deus que vê tudo e sabe tudo. Né? Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas decepcionadas. Ai, quer largar o ministério, quer largar o que faz, porque ninguém está me vendo. Mas o importante é que Deus vê e Ele sabe todas as coisas. Então, vale a pena servir um Deus desse maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente. E diz que ele vê este homem e ele sabe o porquê que este homem está nessa situação. E ele faz uma pergunta, quer ficar são? E aquele homem começa a contar a história dele para Jesus. E Jesus começa a ouvi-lo.
Irmãos, a gente tem perdido a capacidade de ouvir muitas vezes. A vida, irmão, é tão corrida que às vezes, né, nós não temos tempo para parar para ouvir. Às vezes, hoje mesmo, eu limpei a igreja de manhã, já saí à tarde, já estou aqui, graças a Deus, porque é a graça de Deus. Mas em casa, na correria. E a Clarinha, ela tem tanta história quando ela chega da escola, minha sobrinha, e ela quer que eu ouço e fico olhando para ela. Eu tenho que ouvir e ficar olhando, e eu não tenho tempo. E você está me ouvindo, tia? Está nada. E eu estou ouvindo, sim, não está, não. Mas Jesus é aquele que Ele tem tempo para te ouvir. E nós estamos perdendo esse tempo, essa capacidade de ouvir. E eu lembro que uma enfermeira, ela falou para mim, Deus tinha me dado essa mensagem, ela falou para mim: Marina, eu estava sozinho para cuidar de vários pacientes. Quem é enfermeira sabe, né? É cuidar de muitos pacientes. E ela falou, e eu sinto uma tristeza no meu coração. Porque tinha uma moça e ela queria conversar comigo, ela estava com a necessidade de conversar com alguém, mas eu não podia ficar ouvindo ela toda hora, porque eu tinha outros pacientes para ouvir, ela partiu. Então, às vezes, nós não temos tempo para ouvir, né? Pais que não têm tempo para ouvir filhos, filhos que não têm tempo para ouvir os pais. Então, nós não temos tempo, perdendo essa capacidade. Mas tem um Deus todo-poderoso que Ele quer ouvir a tua história. Ele tem tempo para ouvir aquilo que você não quer contar para ninguém, mas você pode contar para Ele. Estava ali aquele homem há 38 anos. E quem, irmão, no meio daquele povo, cada uma situação pior do que a outra. Cego, manco, ressecado. Quem ia parar para ouvir mais uma história triste? Do homem de 38, todo mundo estava à espera de um milagre, todo mundo estava numa situação difícil. Quem ia parar para dar ouvido àquele paralítico contar mais uma história triste? Mas Jesus desceu no tanque de Betesda para dar ouvido àquele homem. Eu quero dizer para você, Jesus está interessado na tua história. E o mais importante foi que ele não só parou para ouvir a história daquele homem, mas ele parou para mudar a história daquele homem. Então, nesta noite, conta para Jesus onde está a tua dor, qual é o teu problema. Tem um hino da Chile que fala assim: conte para ele os teus problemas, né? Porque eu gosto dos hinos das antigas, irmão, não tenho nada contra, mas eu ouço mais das antigas, porque eu estou acostumado, né? Então, tem um hino da Chile que fala, né? Conta para ele os teus problemas. E aquele homem teve o privilégio de contar sua história para alguém que poderia mudá-la. Então, tem pessoas que todo mundo sabe da história dele, menos Jesus. Porque ele não conta para Jesus. E quando nós contamos a nossa história para Jesus? Na oração. Ah, mas eu não posso orar de joelho. Ora em pé. Eu tenho a minha cunhada, ela tem um problema gravíssimo de coluna, que às vezes ela trava e ela fala: Marina, eu oro deitada mesmo, porque não dá para orar em pé, não dá para orar sentada, eu oro deitada. E Jesus está ouvindo. Eu não consigo orar de joelho. Ora em pé, eu não consigo orar nem de joelho, ora sentada, mas conta a tua história para Ele, porque Ele vai mudar a tua história. Aleluia! E ele está deitado, porque ele não tem condições de ficar em pé, ele tem uma paralisia, ele está paralisado, ele está deitado numa cama, e ele está deitado. Eu não sei se Jesus se abaixou, ou se Jesus se ajoelhou até ele, mas o importante é, Jesus ouviu a história daquele homem, ele quer ouvir a tua história, conta para ele, porque ele tem a solução. E às vezes as pessoas contam, irmão, quando eu aceitei Jesus naquele tempo, era tudo mais difícil.
E às vezes pregava que tudo Jesus ia fulminar. Não sei se tem irmãs aqui desse tempo. A Sandra. Mas não vou falar a minha idade, não. E eu aceitei Jesus e eu tinha medo, irmão, de Jesus. Tudo Jesus ia fulminar. Tudo Jesus ia... Minha irmã, meu Deus, eu tinha um medo de Jesus. Era medo mesmo. E um dia o irmão foi pregar. E ele começou a pregar. Ele falou assim, ele parou na pregação. É o Deus que vê. Olha que coisa linda. Ninguém sabia que eu estava com medo. Mas tinha alguém que estava vendo o meu medo. E ele ia mudar a minha história. Você serve um Deus que te vê. Alguém perguntou para mim, Marina, eu não te vejo no monte, eu não te vejo no vale. Mas tem um Deus que me vê no meu secreto. Quando eu entro lá no meu quarto e fecho a minha porta e falo em secreto com o Pai. Tem alguém que não te vê no monte. Talvez alguém não te vê nas consagrações. Alguém que não te vê no vale. Mas tem um Deus que te vê no teu secreto. Quando você fecha a tua porta. Quando você lava a louça, lava a roupa, limpa a casa. E você está contando a tua história, o teu dia para o Pai. A Maria Clara quer contar a história dela todinha para mim. Eu não tenho tempo para ouvir. Vou ensinar ela a contar para Jesus. Que ele tem tempo para ouvir. E aí, irmãos, o que eu estava falando mesmo? Eu até esqueci. Estava contando minha história, até esqueci. Então, eu tinha medo, porque eu ouvia aquilo e eu pensava, meu Deus, qualquer coisa eu vou ser fulminada. E o irmão foi pregar. E ele começou a pregar, ele parou. Ele falou assim, Jesus está me falando aqui que tem alguém aqui com medo dele. Jesus me viu, Jesus te vê. Você não perde no meio da multidão. E Jesus está interessado na tua história. Ele está interessado em você ter comunhão, em você dialogar com ele sem medo. Não precisa ter medo. Falar com ele sem medo, contar toda a verdade. E o interessante deste homem, que ele conta a verdade para Jesus, porque diz que Jesus, sabendo, diz que Jesus estava vendo este homem deitado e sabendo que ele estava há muito tempo. E aquele homem conta a verdade, porque para Jesus não adianta mentira, porque ele vê tudo e ele sabe tudo. E Jesus sabia que eu tinha medo dele. O Jesus não me mostra quem. Eu fiquei vermelha, eu não sou branca, porque se eu fosse branca, eu mesma tinha me denunciado. Eu comecei a queimar, ficar pegando fogo. Daí ele falou, mas Jesus não me mostra quem é. Mas tem alguém que tem medo. Mas Jesus manda te dizer, não precisa ter medo dele, que ele é o teu Pai. Para ele você pode contar tudo. Para ele você pode confiar. Porque ele é o teu melhor amigo. E até hoje eu tenho Jesus como meu melhor amigo. Hoje eu tenho temor, mas não tenho mais medo. Não tenho mais medo. E aquele homem começa a contar a história e Jesus ficou ouvindo. Então conte a tua história para o Senhor, porque Ele quer ouvir a tua história e Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua trajetória. E aquele homem conta que quando a água é agitada, não tem ninguém que ajude ele, porque a situação dele não era para ninguém poderia resolver. Quem poderia resolver a situação dele era para aquele que ele estava contando a história. Ele não tinha nem noção que aquele que estava ouvindo a sua história era o mesmo que ia mudar a sua história. Então, às vezes, nós confiamos em tantas pessoas, contamos as nossas situações para tantas pessoas que não pode fazer nada por nós e não contamos para aquele que tudo pode. Mas a partir de hoje, conta para Jesus onde está a tua dor, o teu problema, a tua dificuldade, a tua paralisia. Às vezes nós estamos com uma fraqueza, com uma dificuldade que não adianta contar para os outros, que não vai entender. Mas Jesus entende tudo. Então conta para Jesus. É claro que a palavra diz,
comunicai os santos nas vossas necessidades. Mas eu quero dizer uma coisa. Tem necessidade nossa, que é tão íntima, tão nossa, que é para você contar só para o Santo dos Santos. Entrar no teu quarto, fechar a tua porta e contar para o Santo dos Santos somente. Coisa linda. O diálogo daquele homem com a pessoa certa, que foi Jesus, mudou a história dele. E tem outra passagem em Marcos, no capítulo 9, que eu amo, porque como Jesus está interessado em ouvir aqueles que sofrem, aqueles que não têm uma voz em meio à multidão, aqueles que muitas vezes passam invisível pela multidão. Eu estou aqui, eu estou te vendo, mas eu não sei a sua história, o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei, aos meus olhos é invisível, mas os olhos daquele como chama de fogo, nada passa desapercebido. Começa a contar para ele aí a tua dificuldade, porque ele vai agir em teu favor. E em Marcos, no capítulo 9, a palavra de Deus, de versículo 14 diz que realmente Jesus viu ao redor dele uma grande multidão, né? E disse que no meio da multidão, alguém diz: mestre, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E ele começa a contar a história dele. E onde quer que o apanho despedace, ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, não puderam. Eles contou, ele levou o menino até os discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Aquele paralítico, ele estava à espera de ajuda de alguém, ninguém pôde fazer nada. Você está entendendo que quem vai fazer, tem coisas que é só para Jesus fazer? É só para Jesus. E diz que não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me o menino. E trouxeram. E quando ele o viu, diz que logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E Jesus começa um diálogo com aquele pai, e começa a perguntar para ele há quanto tempo lhe sucede. E ele começa a conversar com Jesus. Ele diz: desde a infância. Imagina o sofrimento daquele menino, imagina o sofrimento daquele pai. E Jesus começa a se interessar pela história daquele pai que sofria com seu filho, com quem você está dividindo o seu sofrimento. O sofrimento do filho era o sofrimento do pai. Qual é o teu sofrimento nesta noite? Desde quando você está sofrendo? Não conta para mim que eu não vou poder fazer nada, mas conta para aquele que está aqui nesta noite, que ele tem a solução para o teu sofrimento. Ele tem um ponto final nesse sofrimento. E ele disse: o meu filho é endemoniado. Conta para Jesus. Tem coisa que você não precisa expor, né, Sandra? Não precisa expor seu filho, não precisa expor seu marido, não precisa expor seu casamento. Entra no secreto e conta a história do teu marido, conta a história do teu filho, para aquele que está com o ouvido atento à tua história. Conta para o Senhor, aleluia. Conta para ele. E ele começa a contar. Olha que triste. Há quanto tempo acontece isso? E ele diz: Senhor, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse: Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de tudo, que lindo.
Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o Pai se derrama para Jesus. Ele abre o coração, ele conta a verdade. Porque não adianta Jesus, ninguém engana. A mim, eu posso enganar alguém, alguém pode me enganar, contar uma história, né? Entre aspas, contar só a metade da história. Mas para Jesus, ele quer saber tudo, ele quer saber tudo, e ele quer saber toda a verdade. E para ele você pode contar a verdade, não precisa distorcer a verdade, porque ele quer te ouvir, e ele não vai te acusar, não vai te jogar pedra, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer. Tem socorro de Deus aqui nesta noite. Em socorro, aleluia. E Jesus disse, tu crê? Tudo é possível que crê. E logo o pai do menino com lágrimas disse, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ele foi verdadeiro. A fé dele estava abalada. Muitos anos de sofrimento. Muitos anos vendo o menino, o diabo fazendo o que queria do seu filho. Então ele estava com uma fé abalada. E ele fala, e Jesus sabe. E Jesus fala, tudo é possível que crê. E ele fala, Senhor, ajuda na minha incredulidade. A minha fé não está sendo suficiente, mas me ajuda. E Jesus entrou na história do filho daquele homem. Ele ajudou aquele homem, por menos que a sua fé era pouca, mas ele tinha fé, porque se ele não tivesse, ele não ia até Jesus. E se você está aqui nesta noite, ainda que você tenha uma fé abalada pelos ventos, pela circunstância, mas você chegou aqui essa noite e ele tem uma solução para o teu problema. Então você vê que para ele você pode contar tudo. Ajuda a minha incredulidade. Se fosse, mas se você não está crendo, então você não vai receber. Mas Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. O Senhor entrou naquela história, repreendeu aquele mal e colocou o menino de pé são, perfeito, liberto. Deus tem uma solução para a tua história. Por mais que o inimigo tenha entrado, por mais que o inimigo tenha bagunçado com alguém da tua família, mas conta para Jesus que ele tem a solução. Outra passagem que eu gosto muito é que fala de Agar. Agar, que foi o projeto falido de Sara. E quando ela viu que aquele projeto não deu certo, que Agar engravida, e quando Agar estava grávida, começou a desprezar Sara, e começou uma contenda entre Sara e Agar, né? E ela disse, então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, seja entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom a teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Nós vendo, havia uma contenda agora entre Agar e Sara. E diz que Agar foge por causa do sofrimento. E disse que o anjo do Senhor achou junto uma fonte de água no deserto, junto à fonte... Deixa eu tirar aqui. Junto à fonte no caminho, e disse Agar, serva do Senhor, de onde vens e para onde vai?
E ela começa a ter um diálogo ali com aquele anjo, que é a manifestação do próprio Deus. E ela começa a contar a história para aquele anjo, que é o próprio Deus. E disse: venho fugido da face de Sarai, a minha senhora. Ela começa a contar a história verdadeira que aconteceu. Então o anjo do Senhor disse: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Ismael quer dizer o Senhor ouve. Agar era egípcia, ela estava numa situação difícil, porque o plano de Agar não deu certo, mas ela estava fugindo da sua serva. Mas o Senhor encontrou Agar no deserto e começou um diálogo com ela. Ela começou a contar a história dela e o Senhor ouviu. Então eu quero te dizer nessa noite: tem um Deus que te ouve até no deserto, onde não tem ninguém para te ouvir. Você tem um Deus que te ouve. Não tinha ninguém, só Agar, gestante naquele deserto. Mas o Senhor achou. Agar quer dizer peregrina. Ela era uma peregrina. Ela era até uma vítima do projeto falido de Sarai, porque estava sem esperança, não estava crendo mais na promessa. E ela fugiu, ela foi para o deserto, ela não tinha ninguém por ela. Sara não queria nem ver ela, quanto mais ouvi-la. Mas diz que o Senhor apareceu para ela no deserto, e ela contou a história dela. E o Senhor deu um rumo para a vida da Agar, que estava sem saber o que fazer naquela situação. Talvez você esteja assim numa situação, e muitas vezes nós nos encontramos numa situação que nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor está falando: conta para mim que eu vou te dar uma direção, conta para mim que eu vou te mostrar o caminho certo a seguir. Tem situações, irmão, que nós não sabemos o que fazer, e se nós fazer vai dar tudo errado. Mas o Senhor tem um direcionamento. Conta para Ele que Ele tem uma direção certa. E Ele fala: volta e se humilha. Não foi fácil, mas Ele fala: tu vai ter um filho, e o seu nome vai ser Ismael, aleluia. E ele será homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todo contra ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ela falava: tu é Deus de vista. Sara diz: tu é o Deus que vê. Ela estava acostumada com o Deus egípcio, que tinha ouvido, mas não ouvia, tinha olho, mas não via. Mas agora ela contempla o Deus de Abraão, um Deus que vê e um Deus que ouve. Glorifica o nome do Senhor, que você tem um Deus que te vê e que te ouve, aleluia. Ele ouviu, ele parou para ouvir a história da Agar, da egípcia, do projeto que não deu certo. Agora o projeto não deu certo. Sarai não estava mais nem aí para Agar, mas o Senhor é o Deus do aflito e do desamparado, é o Deus daquele que ninguém vê. Agora no capítulo 21, nós vemos que Sara, ela despede, ela não quer saber mais, Sara, ela não quer saber mais de Agar, no mesmo ambiente com o seu filho Isaque. E ela manda, Abraão deitar a serva dele, deitar no 21, no capítulo 10, disse Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Então no 14, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e odre e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu. Ela foi andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores,
e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância do tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: Agar, que tendes? Não tema, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia! Ismael quer dizer Deus ouve. Ela teve um encontro com Deus que ouve, um Deus que vê. Abraão não estava vendo, Sara não estava vendo o sofrimento de Agar naquele deserto, mas novamente o Deus que ouve, o Deus que vê, ele se põe, ele entra na história de Agar e diz para Agar: Deus ouviu a voz do menino. Por quê? Porque o menino era filho de Abraão, aleluia, era filho do servo de Deus, e ele não ia deixar se perder, ele não ia deixar perecer. Deus está vendo tudo. Abraão não estava vendo como estava Ismael e Agar, mas tem um Deus que vê, um Deus que te vê, que vê a tua família, que vê os teus filhos, e por causa de você ele tem um projeto. Não vai perecer no deserto, Agar. Ismael não vai morrer, porque é filho do meu servo Abraão. Aleluia! Deus ouviu a voz do menino. O menino, eu creio que estava orando, porque ele cresceu numa casa que ele viu o pai que orava, e lá no deserto ele lembrou do Deus que o seu pai conversava todos os dias. Não importa a situação que o teu filho está, mas ele vai lembrar do Deus que você serve, e ele vai orar, e Deus vai ver, e Deus vai mudar a história de filhos nessa noite. Ele lembrou que ele tinha um Deus que ele tinha um pai que falava com Deus. Ele lembrou que ele tinha um pai que contava a história do Deus de Abraão, e ele começou a chorar e diz que Deus ouviu a voz do menino, e mais uma vez há uma manifestação de Deus na história de Agar. Ele ouve a voz do menino. Quem sabe o menino estava contando toda a história: eu sou filho do teu servo, e Deus ouviu e mudou. Eu quero te dizer nesta noite, não tem situação perdida na minha e na tua vida, porque nós temos um Deus que tem o tempo disponível pela madrugada, à tarde, de manhã, à noite. Ele está te ouvindo, e ainda no deserto, onde ninguém te vê, ele está te vendo no secreto. Então não desista, continua contando a tua história, mas conta para quem tem ouvido para ouvir e tem poder para mudar. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus. Boa essa palavra. Que Deus abençoe a serva do Senhor. Ontem eu parei e pensei. Eu falei, cada culto que a gente pede, a gente deixa de ouvir Deus falar. Se a gente tem oportunidade, não perca não. Não é bom perder. É bom estar. Porque a palavra nos fortalece e nos enriquece. E a gente fica com força de caminhar. Eu sou grata a Deus. Ontem foi uma palavra linda, maravilhosa aqui. Irmãos, coisa linda. Hoje, olha, irmãos, pela manhã ali na congregação, também pela manhã ali foi uma palavra linda e maravilhosa. Deus falou conosco ali, coisa linda, usando os irmãos. Glória a Deus. Nós vamos orar, mas antes de nós terminar aqui, a irmã Zeni já está aí. A irmã Zeni fez aniversário
É hoje, né? Eu costumo dizer que quem faz aniversário faz o ano inteiro, pode receber presente o ano inteiro, né? Porque está dentro do ano, né? Isso é muito bom. E nós vamos orar pela irmã Zeni. Nós estamos gratos a Deus pela vida dela. Uma mulher esforçada, né? Coisa boa, né? Eu gosto de trabalhar com gente esforçada. Você quer ver eu ficar meio desconjuntada, com os nervos doendo, aflita, coração dói tudo, dói a cabeça, diz que dói até a moela. Dói tudo. E perto de uma pessoa que está desanimado, né? Mas quando você fica perto de um tanto de gente desse, cheio de vida, cheio de vigor, cheio de alegria, né? Tem um pastor que dá força, que ajuda a gente fica muito alegre e dá para caminhar, né? Mais um pouco, né? Caminhar e ter força, né? Então a nossa irmã, ela fez aniversário e, irmã Zeni, eu trouxe uma pequena lembrancinha para a senhora. Quando a senhora olhar, a senhora ora por mim para Deus preparar coisa melhor, né? Deus é bom. Não sou aposentada, né? Eu não sou aposentada, não tenho aposentadoria, trabalhei pouco, o marido nunca deixou depositar nada no INSS e eu me ferrei. Aí eu fui no médico. Aí, conversando com o doutor, aí eu falei assim, a farmacêutica me enviou que eu queria pegar um remédio no Maria Zélia, que é os remédios que eu tomo para a coluna, que é muito caro. E ela falou, vai lá falar com o médico, para o médico assinar o papel para você. Mas precisa fazer exame de sangue, precisa de um monte de coisa, né? E eu fui, cheguei lá e falou assim, dona Lúcia, eu não sei mexer nesse negócio aqui, né? Volta lá. Eu falei, não, doutor, mas eu preciso. Então o senhor assina. Ele falou assim, dona Lúcia, a senhora não tem aposentadoria? Eu digo, doutor, eu não tenho nada, não tenho aposentadoria, não. Meu esposo não quis que eu pagasse o INSS e agora eu estou assim, ó, perdi tudo e por causa dele. Ele falou assim, mas ele é aposentado? Eu falei, é. Então, cheguei lá, falei para ele que a senhora tem direito no meio da aposentadoria dele. Ele fica com tanto, ele dá o outro. Eu digo, boa ideia, né, doutor? E saí sorrindo. Cheguei em casa, eu falei para minha esposa, eu digo, agora a sua aposentadoria, o meio é meu e o meio é teu, e eu quero. Ele olhou para mim assim, aí pôs a sobrancelha e falou, ixi, agora danou-se. Mas, irmãozinho, eu chego uma lembrancinha para você, amém? Amém? Deus abençoe a nossa irmã, mas permanece aqui, que eu não sei se a irmã... E agora fica com a irmã Sandra, e nós vamos orar, depois as irmãs vêm aqui para nós orar pela irmã Zeni, tá bom? Eu quero parabenizar, né, irmã Zeni, nesta noite, né? Temos aqui uma pequena lembrancinha também, em nome do ciclo de geração. É singelo, mas é cheiroso. E a irmã vai gostar, tá bom? Deus venha te abençoar. Muitos e muitos e muitos anos de vida. E nunca mude, viu, esse sorriso que você tem, né? Porque, às vezes, irmãs, a gente pensa assim, eu só fico sorrindo. Por que eu só fico sorrindo? Não sei como é que não é. Uma vez aconteceu isso comigo, eu ficava perguntando para mim, eu fico sorrindo, as pessoas ficam vendo eu sorrindo. Ai, meu Deus, eu tenho que mudar, porque se as pessoas vão ficar vendo eu rindo muito, vai falar para pensar que aquela irmã é meio boba, né? Sorrindo, mas não é. A alegria do Espírito Santo, irmã. E eu cheguei na igreja, eu cheguei nesse dia mesmo que eu falei, vou chegar mais séria. Cheguei na igreja, sentei. Chegou uma irmã lá que veio visitar. Eu, Pai do Senhor, irmã. Mas não é para ter sorrido, mas Pai do Senhor, irmã. Terminou o culto, irmã. Quando terminou o culto, a irmã, nunca mude, viu? Você nunca mude esse teu sorriso. Se você soubesse como eu cheguei aqui, que você me deu a paz com aquele... Irmãs, às vezes parece que é brincadeira, mas não é, não. Não é alegre, irmão. Você dá uma paz para o Senhor, Pai do Senhor, irmã, e pega na mão. E dá aqui, ó. Não tem, irmãs, não tem preço, não tem preço. E eu tenho mais uma lembrancinha, tá? Essa é no meu nome, no nome do pastor Gessé. É singela também, mas eu queria que você pediu. Igual vocês dois presentes aqui, tá bom? Deus abençoe. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E a graça de Deus, amém? Vamos orar? Pode fazer. Irmãos, vamos fazer um círculo? Vamos pegar na mão, vamos orar. Aí já ora pelo término. Uma irmã ora pelo caderno. Irmã, ora pelo caderno, irmã. Pode orar, né?
A irmã Lúcia vai orar pelo caderno, o pastor Gessé vai orar pelo término da bênção apostólica. Amém? Irmãs, amanhã tem consagração. Quem está aposentado, quem está aposentado, venha para a consagração. Tem um cafezinho ali na frente também, um chazinho delicioso, um lanchinho. Os irmãos, pode aproveitar.